Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso Polêmica Espírita de número 116. E hoje estamos aqui, como sempre, muito bem acompanhados pelo nosso amigo Paulo Neto, que falará sobre o tema reencarnação da Bíblia, a segunda parte, uma vez que na semana anterior ele, obviamente, nos trouxe a primeira parte. Bem, inicialmente pedimos aí desculpas pelo atraso, tivemos um probleminha técnico aí com a conexão. Nos parece que essa plataforma que a Rai TV anda utilizando tem dado realmente alguns probleminhas para algumas pessoas conseguirem acessar. Nesse caso, hoje foi o Paulo Neto, né? E ele conseguiu o acesso pelo celular. Então, por isso que ele está com essa cara grande aí para gente. Boa noite, querido Paulo. Boa noite, Arthur. Não vai dar nem para cumprimentar o pessoal que está na sala, porque se eu mexer aqui atrapalha, tá? Uhum. Dificuldade danada, mas vamos lá, né? Vamos tentar trabalhar assim mesmo, porque eu acho que também vai ficar chato, porque assim, o próximo, mas eu acho que dá para levar do mesmo jeito. Sim, sim, sim. Eu tô aqui já. Os slides. Eu tô tentando aqui salvar. Já consegui. No computador primeiro, para poder então a gente mostrar aí pro pessoal, né? Uhum. Pronto. Agora vamos ver lá os nossos aqui slides. A gente tentou, né, Paula, de várias maneiras. Todos os navegadores que eu tenho aqui, tem uns 4, não deu certo. É, Aquela instrução que você passou também eu consegui fazer, mas também não deu certo. sim. São instruções que o próprio Zé passou para outros divulgadores, né? Que tem programas aqui na Rai TV. Alguns parece que conseguiram, outros realmente não conseguiram. Tem que fazer um malabarismo danado. Mas enquanto está baixando aí pro Wave, né? O seu slide, acho que já vai entrar aqui agora. Vamos aí dar o boa noite, né, Paulo? Ao Cláudio Pecorari, você que está sem a visão, né, do pessoal, então vou eu mesmo apresentando aqui. A Shirley de Siqueira, falando lá de Poços de Caldas, deixa eu ver quem mais está aqui. O Carlos Alberto Santos, maravilha, sempre aqui conosco também, né? Isabel Rubatino, quem também está conosco aqui é o Edson, desejando boa noite. Bem, então, deixa eu ver se eu já consegui. Prontinho. Aí, já estamos aqui prontos para começar. Então, como vocês estão podendo ver aí, Paulo, agora contigo a palavra. Tá legal. Isso. Então vamos lá na página inicial, né? Você já foi lá nela também. Uhum. É uma passagem, né? Que contaram, aliás, uma fala de Jesus que tem narrada em João, nós vamos ler lá na frente. É verdade, eu te digo: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Os tópicos que nós vamos desenvolver, o próximo, Arthur, vamos fazer uma breve introdução. E aí nós vamos tratar Jesus e a reencarnação. Aí nós vamos ter itens, né, que seria o diálogo de Jesus com Nicodemos, a narrativa do sério de nascença, o não negar que alguém possa voltar, ou seja, Jesus não negou que alguém pudesse voltar, e João Elias que devia vir, ou seja, Jesus afirmou que João era, né, um tradutor, traidor, e ressurreição da carne, que é o contraponto da reencarnação. Tá certo? Uhum. Vamos lá, o próximo. Então, nós vamos fazer a breve tradução. Nós passamos no nosso Facebook, né, o vídeo, né, o link para o vídeo da primeira parte, e algum comentário, e que eu tirei o nome da pessoa e a imagem da pessoa, que não interessa, que o interessa é a ideia, porque é uma ideia que eu achei interessante, pode ser de outras pessoas, né, o movimento espírita. Então ele diz o seguinte:
embora seja reencarnacionista, não concordo que a Bíblia, nem tampouco o Jesus histórico, tenha ensinado a reencarnação. Só o Jesus de Kardec. Então, nós vamos ver se Jesus ensinou ou não o próximo, porque aí vem a questão. Você fala assim, Jesus pregou a reencarnação no sentido de pregação constante e contínua? Não. Certo? Uhum. Né? Agora, o próximo. Jesus ensinou, de certa forma, sim. Ainda que poucos poderiam... O próximo, Arthur. Ainda que poucos pudessem compreender. Né? Porque não que ele instrui, não que ele leciona sobre alguma coisa, por exemplo, no diálogo com Jesus com Nicodemo, ele está lecionando, ele está instruindo da reencarnação, né? Mas também não podemos falar que ensinava toda hora, todo o tempo, né? Próximo. Então, em algumas passagens do Novo Testamento, pode-se notar que a ideia da reencarnação surge como crença popular, e nós vamos mostrar isso, né? E por consequência dos discípulos de Jesus, né? Eles faziam parte da massa popular, tá certo? É fácil observar que, como mestre, ou como professor, como instrutor, como orientador, ele não a combateu. Tá certo? Fica lá claro. Ora, caso não estivesse, não existisse, ou seja, caso a reencarnação não existisse, e ele, Jesus, não a combateu como erro, isso seria uma atitude desfavorável à sua missão de professor. Você é professor de inglês, não é isso, Arthur? Isso. Então, se um aluno seu faz uma pergunta ou faz uma dissertação que você sabe que é errado, você vai deixar para lá? De maneira nenhuma. Sou chato para chuva. Deu para entender? É isso. E lá, eles acreditavam, que nós vamos ver, que Jesus podia ser alguns dos antigos profetas, passei algum dos antigos profetas só via reencarnação. Jesus combateu essa ideia? Um dos antigos profetas não pode voltar? Então ele aceitou tacitamente. Para mim é claro isso. Né? Uhum. Então, mas como Jesus nada disse encontrar, implica ser verdadeira. Certamente comungava com essa ideia. Então ele não combateu, então é que ele aceitou. Né? Sendo a reencarnação uma das leis da natureza, não deveria, por óbvio, ter viés teológico como querem dar-lhes os líderes religiosos. Esse tipo de ponto. Então, a reencarnação é uma lei da natureza. Não tem nada a ver com teologia, com crença de igreja A, B ou C, ou com espírito. Não tem nada a ver. Né? Agora, os líderes querem levar para o lado teológico para combater. E qual o lado teológico? A Bíblia tem, a Bíblia não tem, a Bíblia fala, a Bíblia não fala, e vem essa encrenca toda até hoje, que como a grande maioria das pessoas não tem uma intimidade maior com os textos do Novo Testamento, somente relacionado a esse tema, eu acho que eles estão falando a verdade, os líderes estão falando a verdade, né? E não vão mostrar que a coisa não é bem por aí, porque a ideia é ficar lá, só não vê quem não quer. Eu vou excluir os fanáticos disso aí, tá? Certo? O próximo. Então, continuando, julgamos que no diálogo com Nicodemos, que nós vamos ver, Jesus instruindo sobre a necessidade de nascer de novo, ou seja, uma nova encarnação. Né? Ademais, é fato que Jesus não disse tudo. Ele disse aos seus discípulos, ainda tenho muito a vos dizer, está errado, esses dois ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ué, se não pode suportar agora, ele vai poder suportar um dia. Como Jesus morreu, como que ele vai explicar? Né? Então, como que a gente suporta uma verdade que a gente hoje não podemos suportar? Lá na frente, nas nossas reencarnações para frente, que o nosso conhecimento, capital de conhecimento aumenta, então lá nós podemos entender. Então, aqui a gente pode trabalhar a ideia da reencarnação, embora é só para quem acredita nela, tá certo? Não vão querer que os outros vão acreditar nisso aqui, não, que aí seria postar a barra, mas de certa forma implícito, pelo menos para mim, né? Tá certo? Agora o próximo agora. Então agora os nossos tópicos específicos em relação a Jesus na reencarnação. Então nós vamos trabalhar o diálogo de Jesus com Nicodemos,
nós vamos falar um pouco sobre a narrativa do cego de nascença. Ele não nega que alguém possa voltar e ele afirma, e aqui é categórico, que João é Elias que devia vir, tá? Próximo. Então, seria então o quê? O diálogo de Jesus com Nicodemos. Próximo. Na parte 1, ou seja, na primeira parte que nós fizemos desse tema, citamos o historiador judeu Flávio José, que viveu de 37 a 103 depois de Cristo, que em História dos Hebreus, é uma obra dele, né, informa da existência de 3 seitas judaicas na época dele, né? Seriam os essênios, os saduceus e os fariseus. Então, para ele, os fariseus julgavam que as almas são imortais e que seriam julgadas no outro mundo, né? E que parte dessas almas ficariam eternamente retidas, prisioneiras nessa outra vida, e que outras almas retornam a esta. A esta o quê? Vida. Como que eles retornam a esta vida, se não pela reencarnação? É óbvio que aqui nós não podemos falar que a ideia que eles tinham lá, da reencarnação que eles tinham lá, é a mesma que nós temos aqui hoje. Tá? Porque o que tá implícito aí, o castigo é ficar lá, o prêmio é voltar aqui. Reencarnar na Terra, deu para entender? Uhum. O sentido que a gente tem. Mas a ideia da reencarnação, de voltar a outra vida, está aqui. Não tem como negar. Agora, por que nós estamos citando Flávio José de novo? Agora, vamos entender o porquê, o próximo. É porque Nicodemos era um fariseu. Então, se Nicodemos era um fariseu, ele advogava a tese da reencarnação dentro dos moldes daquela época. Uhum. Ok? Então, a passagem fala a seguinte. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Tudo está errado também. Nicodemos. Um dos principais judeus, este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí continua o texto. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água ou do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito. Necessário vos é nascer de novo, e aí o vos aí já mudou para plural, é importante esse detalhe. O lá era um, aqui já virou para todo mundo, deu para entender? É verdade. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Aí está na passagem de João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Próximo, nós vamos fazer uns comentários dos principais pontos, né, dessa passagem. Não vamos de tudo, não, mas dos principais. Deixa eu só ver um negócio aqui. Uhum. Bom, então, a primeiro trecho lá, que nós comentar, é esse daqui. Se alguém não nascer de novo. Ó, isso só pode acontecer pela reencarnação. Algumas traduções bíblicas, em vez de por nascer de novo, para nascer do alto. Tá? Parece que a palavra grega que pode, eu até esqueci de anotar aqui, ela pode ter esse sentido no alto. Tá? Mas dentro do contexto, não. Porque nós vamos entender. Quer ver? O próximo aí. Então, olha ver o próximo. O que o trecho que eu destaquei? Como pode um homem nascer sendo velho? Então, veja bem, Nicodemos entendeu o que Jesus está falando, de nascer de novo. Porque, como um homem velho pode nascer? Deu para entender? Uhum. Aí ele fala assim, será que vai ter que entrar no ventre da mãe de novo para nascer? Olha aqui. Então ele está entendendo que é reencarnação. Não tem nada de nascer do alto e muito menos de nascer pelo batismo. Ficou claro?
Tem nada a ver. Aqui a ideia, ou seja, Nicodemos pegou o sentido daquilo que Jesus quis dizer, ou seja, nasceu, como o homem velho pode nascer? É esse que é a dúvida dele. Então ele aceitava. A dúvida dele era como que isso iria ocorrer, né? Então, para mim fica claro que Nicodemos entendeu o que Jesus quis dizer com o nascer de novo. Certo? Próximo. Aí nós vamos pegar o filósofo teórico Humberto Holden, no livro que chama Jesus Nazareno, vai dizer o seguinte. Aí ele vai citar esse trecho lá de João. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo? Aí pergunta, né? O Humberto Holden. Nicodemos logo pensa em reencarnação material e replica. Como pode um homem velho nascer de novo? E um tanto irônico acrescenta. Será que pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer outra vez? Eu trouxe um Beto Roto para tentar mostrar que essa ideia maluca não é minha, não. Só minha, não. Melhor dizendo. Outras pessoas estão pensando exatamente como eu falei, né? Quando estava explicando. Então, aqui é o caso. Humberto Roto, um teórico de primeira linha. Se não me engano, ele foi padre católico. Eu não tenho muita certeza se foi ele ou se foi outro. Eu fiquei na dúvida agora. Conhece ele ou não? Próximo slide. Se alguém não nascer da água e do Espírito. Então, aqui, a água, o que significa? É o símbolo da matéria. Se não existir água na Terra, se não existisse água na Terra, não existia vida material. As aves não existiam, os animais não existiam, os homens não existiam, nada. Então, quanto para nascer da água, então a água, da ideia de um nascimento novo através de um processo. E, literalmente, nós nascemos dentro da água, porque no útero nós estamos envoltos em água até o pescoço. Uhum. Então, de certa forma, a gente nasce da água, né? E a água aqui na Terra é dominando o nosso próprio corpo, né? Se não me falha a memória, 70%, 75% do nosso corpo é água. Então, é muito forte essa questão da água. Agora, nós vamos pegar três estudiosos, o Carlos Torres Pastorino, Severino Celestino da Silva e Haroldo Dutra. E eles vão dizer que, em vez de nascer da água e do Espírito, o texto grego é de água e de Espírito. Então, nesse sentido, se está lá, nascer de água e de Espírito, não cabe o tal nascer da água do batismo, que algumas igrejas pregam, para fugir da ideia da reencarnação. Ficou claro? Sim. Bom, o próximo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, aqui existe uma clara separação entre a matéria e o espírito, né? Então, o homem dá a carne ao outro homem que vai reencarnar, mas o espírito não dá. O espírito vem de Deus. Então, essa separação bem clara. Não existe paternidade e maternidade espiritual, né? Isso, então é diferente, né? Aí vem lá, o vento sopra onde quer, o próximo. Sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ó, nós não conhecemos a encarnação anterior e muito menos vamos saber da futura. Então não sabemos de onde viemos nem para onde vamos. Nós estamos aqui. Então, isso aí cabe muito na questão da reencarnação. Agora, o problema aqui é outra questão da tradução. Então, lá, o vento sopra onde quer. Aí vem, o Pastorino vai dizer o seguinte, que isso, na verdade, a tradução melhor seria o Espírito age onde quer, e não o vento sopra. Então, onde está vento, eles colocaram... desculpa. No texto original, onde estaria Espírito, eles colocaram vento. Para quê? É aquela velha história, para sumir com essa ideia de reencarnação da Bíblia. Tá? Então, aí vem explicar o Pastorino por quê. Né? Então, ele diz assim, as traduções vulgares trazem o vento só para onde quer. Ora, a palavra pneuma é repetida no original 5 vezes nos 4 versículos. Aí cita o versículo 5, 6, 7 e 8. Por que traduzir 4 vezes por Espírito e 1 vez por vento? Estranho. Então, dentro do contexto, tinha que ser Espírito. Então, não vento.
É isso que ele está falando. Então, um dos grandes problemas que a gente vê nas traduções é isso: os tradutores, por defender uma teologia, tentam mudar o sentido do texto, mudando uma palavra, traduzindo de uma forma lá, e aquela ideia da reencarnação some dentro daquilo, né? Somente que não sabe desses pormenores, igual o pastorinho está falando aqui. A gente não domina grego, né? E eu não domino nada, né? E aí, no próximo, lá, o destaque seria: se vos falei de coisas terrestres, aí então o que seria coisa terrestre? É a reencarnação natural, é coisa terrestre, né? É do nosso dia a dia. Ele não está entendendo, mas não vou falar nada de cima, cara, você não vai entender nada mesmo. Tá certo? Então, a passagem de Nicodemos fica dentro desse contexto. Agora, então, nós vamos falar sobre a narrativa do cego de nascença. Eu dividi essa parte aqui, ela vai seguir, eu cortei de propósito, porque eu vou fazer algumas falas no meio do caminho e depois eu vou continuar a passagem, tá ok? Uhum. Então, aqui é só um pedaço dela. Então, narrando, João que narra, né, no capítulo 9. Então, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Bom, aí eu pergunto: quando um cego de nascença pecou? Ou teria pecado? Sim, somente numa vida anterior. Tá certo? Exatamente. Aqui não tem jeito. Então, aqui está implícita a ideia da reencarnação, ok? Uhum. E também da lei de causa e efeito. Está aqui. Sim. Sem dúvida, né? Então, o cego pecou. Não é isso? Então, a lei de causa e efeito está aqui. Concorda? Uhum. Então, vamos lá. Continuando o texto. Aí continua a pergunta, né? Foi ele ou seus pais? Então, foi o cego de nascença que pecou ou os pais dele? Jesus respondeu: não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Opa, então o que Jesus está falando? Então, ele está falando assim, ó, ele está cego não é por karma, entre aspas. Então, ele não está dentro da lei de causa e efeito. E os pais dele também não tem nada a ver com essa história, não. Ele veio cego, para quê? Para que ele fosse curado e abrisse os olhos de quem estava enxergando para a realidade espiritual. Deu para entender? Então, ele veio em missão. Então, com a missão, ele aceitou a missão, vir cego para ser curado. Não é isso? Uhum. Agora, vamos lá. Embora lá eles digam que em certo momento eles pensam, no Novo Testamento dá a ideia de que eles pensavam que alguns pais poderiam pagar pelos erros dos filhos, isso não acontece porque tem 3 passagens no Antigo Testamento que estão contra isso, e uma delas é o Deuteronômio 24:16, onde lemos: não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Então, ninguém paga pelo erro do outro. Cada um paga o seu próprio erro. Ponto. Né? Uhum. Mas é óbvio que se você tem uma criança com certa deformidade, você pode ter uma coisa lá para trás vinculada. Pode, mas não necessariamente. Entende? Não necessariamente. Né? E aí agora, Jesus não nega que alguém possa voltar. Isso ele fala abertamente. Então, vamos lá. Mateus. Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Ou seja, o que esse povo está falando que eu sou? Não é isso? Uhum. Ele respondeu: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Meu amigo, sinto muito. Tirando João Batista, que foi contemporâneo de Jesus, ele só poderia ser Elias, Jeremias ou algum dos profetas pela reencarnação. Não tem outro jeito. Agora vamos voltar lá no José. Ele fala que alguns voltam a esta vida. Esses alguns voltam podem ser, pelo menos, os profetas. Vamos supor que não fosse uma lei para todo mundo, beleza? Mas seria uma lei dos profetas. Então, para os profetas. Então, os profetas que falavam em nome de Deus, que eram homens justos, que eram homens não sei o quê, voltariam a uma nova encarnação. Aqui não fica a ideia? Sim.
Não fica? Tranquilo? Uhum. E essa mesma passagem a gente vai ver em Marcos e Lucas também, com esse mesmo sentido, né? Uhum. Então, veja bem, se eles falaram que Jesus disse Elias, Jeremias, alguns profetas, o que Jesus fez? Ele falou assim, não existe isso? Não, vocês são doidos, cara, isso é coisa... Ele falou nada, falou nada, absolutamente nada. Ele não contestou. Ele não contestou, não refutou essa crença de que alguém poderia voltar. É. Quem não refuta, quem não contesta, Quem cala, consente. quem cala consente. Essa passagem é uma passagem está ligada à transfiguração no Monte Tabor, né? E aí, quando os discípulos veem Moisés e Elias se manifestando, aí assim, não estou entendendo mais nada. Mas a escritura não diz que Elias virá primeiro? Como ele está ali, né? Deu para entender? Então eles perguntam a Jesus, por que dizem, pois, os escribas, se é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiser. Ou seja, Jesus está afirmando que Elias reencarnou e que ninguém o identificou como sendo Elias. Claríssimo. Claríssimo aqui. Tá? E se eles perguntar que eles vinham primeiro, os discípulos, então que eles aceitavam a ideia da reencarnação, que alguém podia voltar. Não tem outro jeito. Então aqui nós temos os discípulos aceitando e Jesus também aqui falando claramente que Elias voltou, né? Voltou. Aí agora vamos lá, nos pontos mais claros, a minha maneira de ver, é quando Jesus afirma que João Batista é Elias que devia vir. Beleza? Uhum. Então Elias foi um profeta lá que veio no tempo de Acabe, rei de Israel, que foi de 1873 a 1854 a.C., e seu sucessor foi Ocosias, o sucessor de Acabe. Então, nesse período que Elias viveu. Bom, vamos lá. Então, nós vamos falar primeiro da profecia sobre o retorno de Elias. Então, no livro de Malaquias, dentro da maioria das Bíblias, é o último livro do Antigo Testamento. No capítulo 3, versículo 1 e versículos 23 e 24, nós vamos ler o seguinte. Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Chama atenção para esse texto. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Lá na festa nós vamos ver isso de novo. Para que eu não venha ferir a terra com anátema. Então aqui nessa passagem de Malaquias está falando que Elias iria voltar. Para Elias voltar, só tem um jeito. Reencarnar. Ok? Bom, vamos lá. Anúncio de que ele está chegando. Aqui no caso ainda é Elias, né? Então apareceu-lhe então o anjo do Senhor, isso é para Zacarias, de pé à direita do altar de incenso. O temor se apoderou dele, Zacarias. Disse, porém, o anjo, não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Uhum. Ele deu até o nome do filho. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Aí eu corto o texto. Ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de convencer os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos para preparar o caminho ao Senhor, um povo bem disposto. Você já ouviu alguma coisa de coração dos pais aos filhos? Ouviu, hein? Se eu ouvir falar nisso? É. Ali está realmente dizendo isso, né? E quando você fala assim, o espírito e o poder de Elias, não seria a mesma pessoa que está voltando?
Mas aí é o seguinte, aí você vai nas Bíblias, é um Deus nos acuda. Então, tem Bíblia de Jerusalém para lá, por exemplo, falar, com o espírito e o poder de Elias. Uma Bíblia Paulina, do ano de 1857, tá, com o espírito e a virtude de Elias. Olha para você ver. As Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, Sociedade Bíblica Trinitanista do Brasil e a Basta de cunho católico. As duas primeiras protestantes e a outra de católico. Ele dá adiante dele no espírito e virtude de Elias. E, finalmente, a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, que é a publicação da Sociedade Bíblica do Brasil, será forte e poderoso como o profeta. Caraca, meu! Você percebe como que quer disfarçar a ideia? Não é? Quando você fala assim, com o espírito e o poder de Elias, só pode ser o próprio Elias. Agora, com o espírito e a virtude de Elias, bom, aí já mudou, tá vendo? Começa com o espírito e a virtude, ou forte e poderoso, então tenta disfarçar, né? E dizem o seguinte, ó, que João Batista era, alegando que João Batista era um profeta com espírito de poder. Aliás, vamos melhorar, estou fazendo confusão ainda. O que é um profeta? O profeta é que fala em nome de Deus, não é isso? Então, ao se referir a João Batista, tem que falar assim, com espírito e poder de Deus e não de Elias. Claro ou não? Sim. O profeta não fala nem em nome de Deus, então, ó, com espírito e poder de Deus. Seja o Espírito Santo, né? Entendeu? Agora, com o espírito e poder de Elias, fica meio estranho, cara. A não ser que seja o próprio Elias. Aí faz sentido. Não é? Mas aí Jesus diz aos discípulos que Elias já veio, nós já vimos lá, então, naquela transfiguração, e aparecendo Moisés e Elias, né, conversando com eles. E aí, um parênteses. Pai, não fala que os mortos se comunicam, mas Moisés e Elias estavam vivos? E mais ainda, porque para mim é uma contradição, pois se não comunicasse, por que foi proibido evocá-los, os mortos? Exatamente. Ademais, o fato de Jesus dialogar com Moisés e Elias não prova que há situações em que seria permitida a evocação? Tá certo? Mas vamos lá continuar. Eles observavam a recomendação. Aliás, voltando lá, conversando com ele. Ordenou, então Jesus falou, ordenou que ele não contasse a ninguém o que tinha visto. Então Jesus não proibiu de comunicar. Ó, vocês não contam que eu fiz aqui, não. Por enquanto, até eu ir, que é o texto completo. Eles observaram a recomendação, ou seja, de não contar para ninguém. Mas, perguntando-se o que significava ressuscitar dos mortos. Você lembra que lá na primeira parte eu falei que a ideia de reencarnar tinha... Aliás, a ideia de ressuscitar muitas vezes tem a ideia de reencarnação? Sim. Olha aqui, se não é. Então, esse pessoal, mas eles... Aí esse cara naquela dúvida, né? Aí perguntar a Jesus, por que diz desse tipo que é preciso que Elias vinha primeiro? Elias certamente virá primeiro, para restaurar tudo. Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que disseram. É igualzinho. Muito claro. Né? Ressuscitar parece ter o sentido de voltar à vida, mas a vida volta a né, ressuscitar dos mortos. Dos mortos. Voltar à vida na carne, ressuscitar, reencarnar. Reencarnar. Voltou do mundo dos mortos para reencarnou. Deu para entender mais ou menos assim? Fica muito claro, né? Agora, Jesus identifica Elias como João Batista. Então, Jesus é claro. É de João que a Escritura diz, eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. E lá embaixo, João, Elias que devia vir. E esse mensageiro à tua frente, você já leu isso em algum lugar, Tom? Voltamos de novo, né? Quem? Eis que envia o meu mensageiro à tua frente.
O Malaquias de novo, cara. Sim. 2 vezes. É. Então, mas o que Malaquias diz? Ele diz que enviar Elias. O Jesus falou assim, é de João que Malaquias está falando, então João e ele... Ah, tá, ficou claro agora a ligação? Uhum. Agora tem um detalhe muito curioso, o que está em vermelho. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência. Quando você tem uma pessoa que é seu contemporâneo, ou seja, também a sua idade e tal, você fala desde o tempo do Paulo Neto, por exemplo, você vai falar isso? Não. Aí você fala assim, desde o tempo, vamos supor que seu avô já morreu, não estou Uhum. suposição, não sei se já não, né? Desde o tempo de meu avô isso não acontecia. Faz sentido? Aí faz sentido, não faz? Ah, passou muito mais tempo. Passou mais tempo e provavelmente seu amor, quando você fala assim, seu avô já morreu. É. Uai, mas que desde os dias de João Batista até agora, mas que desde os dias de João Batista até agora, como assim? Desde os dias que ele viveu como É. Elias. Beleza. A única coisa que faz sentido aqui no contexto é isso. É. Senão não fecha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É. Não fica claro ou não? Uhum. Argumentos utilizados para sustentar que João Batista não foi Elias. Primeiro, Elias não morreu. Segundo, João Batista negou ser Elias. Para frente. Frente. Esse aí. Então vamos lá, o próximo. Então diz que João Batista não teria sido Elias, uma vez que este não morreu, ou seja, Elias não morreu, pois teria subido ao céu, entre aspas, de corpo e alma, entre aspas. E aí, eles vão buscar isso no livro de Reis, no segundo livro de Reis. Indo eles caminhando e conversando, eles aí, Eliseu, que era discípulo de Elias, e o Elias. Então, Elias e Eliseu iam caminhando, ok? Uhum. Conversando, e ele, com carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro e ele subiu ao céu num redemoinho. Então, ele foi para o céu de corpo e alma. Não é isso? Vamos lá. Na mitologia grega, nós temos o deus Apolo, que coincidentemente tem carro de fogo e cavalos de fogo. E aí? Sabe então de onde é a origem, né? É, a origem vem daí. A origem vem daqui, cara. O carro de fogo, cavalo de fogo. Mas será que Elias foi arrebatado para o céu ou teria sido para algum outro lugar? Vamos voltar no segundo livro de Reis. E disseram está falando para Eliseu, eis que entre os teus servos há 50 homens valentes, deixai-os ir, pedimos-te, em busca do teu Senhor, que é no caso de Elias. Pode ser, olha, presta atenção agora, pode ser que o Espírito do Senhor, aqui no caso o Espírito do Senhor seria Deus, o tenha arrebatado e lançado em algum monte ou em algum vale. Enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então eu te pergunto, quem estava perto de Elias pensou que foi para o céu ou foi para um outro lugar? É um outro lugar, né? Foi para um outro lugar. É. Então ele saiu daquela região que estava para outro lugar, segurar há 3 dias, não achar. Não, então, veja bem, o contexto da história não te oferece nenhum elemento para falar que foi para o céu, cara. Né? Então, isso é invenção de teólogo. Aí vamos lá, um exemplo de quem foi arrebatado. São 2 exemplos. Esse é o primeiro. Ezequiel narra lá. Então o Espírito me arrebatou e levou para o pátio interno. Olha, se arrebatou, levou para o pátio, saiu de um lugar e foi para outro. Então não arrebatou para o céu. Isso aí. O Atos, livro de Atos. Aqui no Novo Testamento, o primeiro do Antigo. O Espírito arrebatou Filipe,
e o eunuco não o viu mais. Foi parar em Azoto. Então, aqui no mapa, não sei se você consegue perceber, Arthur, Tem, a cidade de Jerusalém e Gaza, tem uma seta aí. tem. Então, esse é o caminho que o Filipe estava fazendo. Ele saiu de Jerusalém e indo para Gaza. É, No meio do caminho, ele foi arrebatado e foi para Azoto. Está vendo a seta vermelha agora? é assim. Então, ele foi para um outro É, lugar. Então, arrebatamento dentro da história da Bíblia pode não ser o que eu percebo, não é para o céu. não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem como falar que arrebatou, foi de corpo e alma. Ele foi arrebatado para um lugar, o KG de Elias. Foi arrebatado para um lugar que lá na época não achou quem era, mas tem coisa mais interessante ainda. O Paulo Pinotti, autor do livro Ressurreição, vai nos contar uma história interessante. Então, eu vou dizer o seguinte: posteriormente, a Bíblia informa que Jeorão recebeu uma carta de Elias. Ele vai citar o livro 2 de Crônicas, capítulo 21, versículo 12 a 15. Posteriormente, é o quê? A esse arrebatamento. Sim. Então, depois que ele foi arrebatado, Jeorão recebeu uma carta de Elias. Uai, então ele estava vivo, cara. Exato. Uai. Aí continua lá o Paulo Pinotti. Assim, quando Jeorão, rei de Judá, começou a reinar, já havia ocorrido o que está escrito em 2 Reis, que é aquilo do arrebatamento. E se Elias ainda podia enviar uma carta ao rei Jeorão, é porque, após a sua ascensão, entre aspas, ele coloca, continuava aqui na terra profetizando no reino de Judá. Então, foi para o céu. Ou então a Bíblia não falou a verdade. Agora, eles não fazem essa ligação. Os teólogos não fazem. Então, os crentes que só vê a primeira parte não fazem essa conexão. Entendeu? Então, outro argumento usado é a questão de que João negou. Então, o texto lá, quando ele perguntaram, aliás, o que eles falam, né? Quando ele perguntaram, és tu Elias? A João, né? Ele respondeu desembaraçadamente, não sou. Parece que, se a reencarnação existe, João Batista foi um dos que nunca acreditou. Agora vamos ver? Vamos ver. As autoridades dos judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para perguntar a João: quem é você? João confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: então quem é você? Elias? João disse: não sou. Eles perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não. Olha, a questão é a seguinte: o fato dele não lembrar não quer dizer que ele não foi. Porque pouquíssimas pessoas encarnadas conseguem acesso a um personagem seu anterior. Porque uma vez reencarnou, o passado não é apagado, mas é colocado um véu, vamos dizer assim, sobre o passado, de forma que em situações esporádicas você pode até abrir esse véu e enxergar alguma coisa. Mas, no geral, ninguém enxerga nada. Ou seja, não sabe o que foi do passado. Né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é o seguinte, no item 11. A lembrança, ele está falando de vidas anteriores, traria gravíssimos inconvenientes, poderia, em certo caso, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio ou o nosso progresso também, né? Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Sem dúvida. E aí você descobre, você vê seu passado, você vê o passado do seu irmão, de sua mãe, do seu pai, descobre que um matou o outro matou o outro, e pronto, como é que fica? E quem crenca que arruma? Né? Aliás, continua o texto, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. É óbvio que não é tão imediatamente assim, né? Voltou, tá lá, né? Passa com o tempo, né? Claro.
Nada mais há, portanto, do que olha aqui, é a explicação, né? Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera nos dias precedentes. É comparação fantástica essa aqui, cara. Uhum. Não é assim? Você dormiu, você não lembra de nada. Você lembra de tudo que você tinha. Então ele está falando que esse período de encarnar é mais ou menos um período de um sono, por isso. É isso que ele está falando. Muito, muito. A simbologia que foi ótima, eu achei. E em relação ao João Batista, eu encontrei essa intrigante declaração dele. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de quem vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Perfeito. Para você enviar alguém, esse cara tem que existir. Sim. Exato. Exatamente. Tá certo? Agora presta atenção no começo agora. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Deu para entender? Sim, claro. Então, o céu foi dada a missão dele vir como precursor de Jesus. Como que o Espiritismo faz a gente enxergar claramente essas coisas, né? Entendeu? É impressionante. Mas é o seguinte, Arthur, a pessoa está com a mente bitolada num sentido, ela não consegue enxergar, não adianta. É forçar muito. Mesmo os líderes religiosos enxerguem e fazem de conta que não enxergam. Mas o crente comum, aquele do dia a dia, massa ali, coitado, não é mesmo. E a gente, depois de muito estudo, muita coisa, que a gente vai perceber esses pequenos detalhes. Nossa, você já viu alguém falar dessa passagem aqui? Pois é. Então, é tempo que gasta. E assim, você passa 1000 vezes em cima da passagem, não tem nada, né? Aí um dia aquele clique, ou é eureka lá é eureka e tal. Aí você descobre, oh meu Deus, o negócio está aqui, a gente não viu. Argumento contrário. Aí que é interessante, né? O que eles dizem? Só, quando vemos uma pessoa com as mesmas características de outra, dizemos: este é um Pelé, um Picasso. Com isso, não queremos dizer que é uma encarnação, que um é a encarnação do outro. Vejamos, então, a semelhança entre os ministérios de ambos. Então, eles vão trazer a semelhança do ministério de Elias e de João Batista para falar que um é semelhante que o outro, então você está falando que um é semelhante, deu para entender? Sim. Mas não quer dizer que a reencarnação, tal, não é isso? Cristo. Elias profetizou no tempo da apostasia, João Batista, a mesma coisa. Percebe que quase é muito semelhante, cara, muito semelhante. Profetizou para aproximar o povo de Deus, profetizou para aproximar o povo de Deus, vestiu com roupa de pele de ovelhas, vestiu de roupa com pele de... É impressionante. Acaba, o rei tinha medo de Elias, Herodes tinha medo de Elias, Jezabel pediu a vida de Elias, Herodias pediu a cabeça de João, né? Não foi a vida, a cabeça de João. Pregava sobre arrependimento e castigo, a mesma coisa de João. Então, isso aí é que só. Então, João Batista é semelhante a Elias. Não é que ele é Elias, não. Ele é semelhante, tem um ministério. Porém, quando eles fazem essa tabela, na verdade, eles estão fazendo o quê, Arthur? Listando as tendências de João Batista. Que a gente tratou tanto aqui em relação a Kardec, né? Exatamente, cara. Isso não tem como segurar. Deu para entender? Então, a que mais prova que João Batista é Elias por isso. É justamente o contrário que eles estão querendo dizer. Né? Próximo. Então, a comparação feita de alguém ser um Pelé e um Picasso não é a mesma coisa que dizer que alguém é o Pelé e o Picasso. Pois foi exatamente isso que Jesus disse de João Batista. Ele é o Elias que devia vir. Então, não adianta.
tentar fugir, porque não foi boa ideia, não, né? Tradutor, traidor. Deixa eu passar de título. O mais importante dessa passagem é essa parte que está em vermelho. Então, mas quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram, Ele salvou-nos, não por causa dos atos justos que houvéssemos praticado, mas porque, por sua misericórdia, somos lavados pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, na obra, o Novo Testamento interpretado versículo a versículo, são uma enciclopédia com 6 volumes. O teórico Russell Norman Chaplin, ele afirma que Tito 3:5 é exatamente essa parte em vermelho, ok? Uhum. A palavra usada em grego é mesmo paligenesia, isto é, novo nascimento, não tem nada a ver com regenerador. E aí, meu filho? Não tem jeito, quem vai entender, né? Não tem jeito, né? Então, pelo dicionário bíblico Strong, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, temos que palingenesia significa novo nascimento, reprodução, renovação, recriação, regeneração. Olha lá, renovador também. Regenerador, deu para entender? Uhum. Uma palavra para quê? Para fugir da ideia do que? Novo nascimento. É justamente isso aí, véio. Escolhe um que não vai encaixar. Soma a ideia da reencarnação. Muita manipulação. A reencarnação não está na Bíblia, não é mesmo? Bom, então o contraponto da reencarnação é a ressurreição da carne, né? Quem pensa numa coisa, não pensa na outra. Então, voltando lá para Flávio José. Então, ele vai falar, é verdade que nossos corpos são mortais, porque são feitos de uma matéria frágil e corruptível, mas nossas almas são imortais e participam de algum modo da natureza de Deus. Então, ele separa corpo do espírito. Né? E colocando as almas como imortais, né? Ou seja, não morrem. Não é mesmo? Então, vamos lá. 4 passagens. Eclesiástica do Novo Testamento, do Antigo Testamento, e as outras 3 do Novo. O pó volte à terra onde está e o espírito volte a Deus, para Deus, seu autor. Então, é a separação da matéria e do espírito, não é isso? Uhum. O reino dos céus está dentro de vós. Se o reino dos céus está dentro de vós, é coisa interna. Essa de João agora, que eu acho que é a mais interessante. O Espírito é que dá vida, a carne não serve para nada. Peraí, se a carne não serve para nada, por que eu vou estar na carne que não serve para nada, hein, Arthur? E mais interessante ainda, nós vamos para uma dimensão de que Deus é Espírito, segundo João, e lá nós somos carne. Não faz sentido, cara. Nenhum. Nenhum. Agora, Paulo ele vai na carta aos Coríntios, vai ser muito preciso. E agora fica clara a questão do corpo da ressurreição. Nada a ver com o corpo da carne. Então, a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 50. Todavia alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? Com que corpo voltarão? Olha para você ver a percepção dele. Insensato. Aquilo que você semeia não volta à vida, a não ser que morra. Ou seja, ele está falando, são coisas diferentes, o corpo é outro, né? Já está mais ou menos dando essa dica aqui, né? O que você semeia não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas simples grão. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Olha, cara. O corpo é semeado corruptível, acaba a matéria é semeada, mas ressuscita incorruptível. Ressuscita o quê? O espírito. Exatamente. O espírito é incorruptível. O espírito. Olha lá, semeado desprezível, matéria, ressuscita é glorioso, semeado na fraqueza, mas ressuscitado cheio de força. Ele faz várias comparações. E aí, fecha, ó, é semeado corpo animal, mas ressuscita corpo espiritual. Deus. Se existe um corpo animal, também existe o corpo espiritual. Olha a dualidade aí, né? E ele fecha.
Fantástico. Eu lhes digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem receber em herança o reino de Deus. Ora, se não pode receber a herança o reino de Deus, o que eu vou fazer com a carne e o sangue lá no céu, cara? Não faz sentido nenhum. Esse texto dele é claríssimo, cara. Não tem como falar em ressurreição da carne aqui. Eu não sei que malabarismo que eles fazem para tornar uma coisa tão clara algo diferente. Pois é. E aí, se a carne e o sangue não podem receber em herança o reino de céus, então cai por terra que ele tenha sido arrebatado da terra. É mais uma, né? Mais uma. Entendeu? Aí vem lá Kardec, livro dos Espíritos, no item 1010, fala assim, ó, não se pode, portanto, racionalmente admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbolizando o fenômeno da reencarnação. Ressurgir na carne, não da carne. Aí tudo bem. Né? Entendeu, né? Na carne, não da carne. Tudo bem, mas no sentido literal, ou seja, o nosso corpo o nosso espírito vai assumir o nosso corpo, que foi uma sepultura que foi desfeito, desmembrado, as energias que compunham ficou espalhadas pela natureza, fizeram parte de nós. Como é que nós vamos ter isso tudo, Arthur? Não tem como. É impossível. A preposição aí faz toda a diferença, né? Dá e na. Né? Aí vem lá, aí parece que agora nós caímos na graça ou na desgraça desses caras aí, porque todo mundo quer falar de reencarnação agora, né? Os teólogos de plantão, né? Então esse aí é um que fala, existe reencarnação, desce além, que não existe, curar, mais bem, não sei, entendeu? Então, principalmente quando ele começa o argumento, ele vai falar que a reencarnação seria para pagar pecados anteriores. Isso demonstra que não sabe nada disso, nada, porque a reencarnação é para a evolução do espírito. E quando chegarmos à condição de espírito puro, nós não vamos reencarnar mais. Podemos encarnar. Por missão. Exato. Reencarnar, não. Reencarnar é só para espíritos imperfeitos. E aí vem Kardec na Revista Espírita e vai falar o seguinte: para julgar uma coisa é preciso conhecê-la. A crítica não é permitida senão àquele que fala do que sabe. Isso aí. Eu diria de um homem que, não sabendo a música, criticasse uma ópera, daquele que não tem das primeiras noções de literatura, criticasse uma obra literária. Pois bem, ocorre assim com a maioria dos detratores do espiritismo. Julgam sobre dados incompleto porque não leu tudo, não sabe de tudo, frequentemente mesmo sobre o ouvir dizer, então alguém me falou, eu vou... Né? Também todas as suas objeções denotam a ignorância mais absoluta da coisa. Não se pode, senão, lhes responder: estudai antes de julgar. Toma distraído. É isso ou não? Exatamente. O tópico lá do livro que é Espiritismo, o homem durante a vida terrena, destacamos a questão 184. Por que algumas pessoas nascem na indigência e outras na opulência? Porque há tanta gente que nasce cega, surda, muda ou afetada por moléstias incuráveis, enquanto outras possuem todas as vantagens físicas, serão efeito do acaso ou um ato da providência? A providência é uma coisa que Deus quis, né? Daí Kardec responde: se fosse obra do acaso, a providência não existiria. Admitida, porém, a providência, perguntamos: como se conciliam esses fatos com a sua bondade e justiça? É por falta da compreensão da causa de tais males que muitos se atrevem a acusar Deus. Compreende que quem se torna miserável ou enfermo por suas imprudências ou por excesso, seja punido onde pecou, mas se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, que fez dela para merecer tais aflições desde o seu nascimento,
ou para ficar isenta dela? Se admitirmos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. Ou seja, nasceu cega, nasceu, né? Uhum. Se essa causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes desta. Ou seja, uma vida anterior a essa, né? Uhum. Porque em todas as coisas a causa deve preceder o efeito. É, pois, necessário que a alma já tenha vivido para que possa merecer uma expiação. Matou a pau, cara. Os argumentos dele são muito bons, cara. A genialidade, por exemplo, é uma condição que somente a reencarnação poderá racionalmente explicar. Lá, e voltamos ao que é espiritismo. O homem de gênio é a reencarnação de um homem adiantado e que já havia progredido bastante. Se não estou aí, meu amigo, é privilégio. Eu não queria nascer gênio, você não queria, não? Sem dúvida. Pensou, cara? Não se acredita na reencarnação, entretanto, se crê firmemente no inferno eterno. Olha a contradição. Um inferno eterno, Arthur, onde está a justiça de Deus? Veja bem, se eu, para ser justo, para Deus ser justo, se eu vivi 100 anos de erro, ele mandasse 100 anos de inferno, beleza, eu concordo. Mas se ele der 100 anos e meio minuto, opa, a justiça já foi. Uhum. Deu para entender? Então, você vê que as coisas não se conciliam. Quando você pensa no inferno, reencarnação, é claro que não vai. Né? Então, olha lá, aí Kardec vai falar, questão 171. Deus não agiria com equidade, ou seja, igualdade, né? Nem de acordo com a sua bondade, se castigasse para sempre os que encontraram obstáculos ao seu melhoramento, independentemente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Veja bem, você nasce no meio que tudo te induz para o crime, por exemplo, você não consegue vencer e você vai viver por isso. Aí eu pergunto, quem que te fez nascer naquele meio, Arthur? Não foi Deus? Deus. E a culpa é dele, cara. Não sou eu. Exatamente. E isso vale também para os materialistas, né? Não, pois é, mas é falta de lógica, cara. Entendeu? Se a sorte dos homens se fixasse irrevogavelmente depois da morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança. Oi! Todo mundo morre para o céu. Beleza. Mas nós vamos para o céu para lá encontrar no céu um Francisco de Assis. Você não vai ficar com vergonha, não, Arthur? Eu fico. Se eu encontrar o Francisco de Assis, não morro de vergonha, cara. Porque não viu o que ele fez. Então, a balança não é a mesma. É isso que você está falando. Não é. Né? Então, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança, nem os teria tratado com imparcialidade. Então, os participantes, eu gostei dele, você vai para o céu. O Paulo vai para o inferno porque eu não fui com a cara dele. Mas quem me fez com essa cara feia foi ele mesmo. Então, eu pergunto, em qual das duas situações teremos um Deus infinitamente misericórdio e injusto? Ou seja, na reencarnação ou no inferno eterno? Qual das duas? Reencarnação. Então, cara. Milhões de vezes mais. Aí na Revista Espírita tem um artigo que o Kardec vai comentar no final desse artigo, que tem o título A Carta do senhor Jean Reinaldo ao jornal Debates. Ele põe a carta, né? Que ele mandou, que o Jean Reinaldo mandou para o jornal, tá, e depois no final ele comenta. Então diz o seguinte: a ideia da reencarnação não é nova. É tão velha quanto o mundo e encontrada em autores antigos e modernos. Aos que alega ser ela contrária aos dogmas da igreja, e aqui provavelmente está falando da igreja católica, mas podemos colocar aqui igrejas cristãs, né? Respondemos que uma de duas, ou seja, de duas coisas, uma, né? Vamos dizer assim. Ou existe a reencarnação ou não existe. Né? Não há alternativa, você não tem outra saída. Ou tem, ou existe ou não existe. Ponto. Se existe,
é uma lei da natureza. Bom, ora, se é um dogma, é contrário. Se um dogma é contrário a uma lei da natureza, é preciso saber com quem está a razão. Ou seja, se com o dogma ou se com a lei da natureza. Exato. Quando a igreja anatematizou e excomungou como culpado de heresia os que acreditavam no movimento da Terra, não impediu que a Terra girasse. E que todo mundo hoje crê nisso. Uhum. Galileu que diga, né? Olha o que Kardec fala. Dá-se ao mesmo com a reencarnação. Não é, pois, questão de opinião, Exato. é questão de fato. Uhum. Se o fato existe, tudo quanto poderá dizer ou fazer não implicará a sua existência e mais cedo ou mais tarde os recalcitrantes aceitá-lo-ão. O fato. Eu tenho que uma hora ou outra tem que aceitar. Não impede, né? Deus não, aí fecha lá, Deus não indaga de suas conveniências para regular a ordem das coisas. E o futuro provará, mais cedo ou mais tarde, quem tem razão. E aí, a Gênesis. Mas quem se arroga o direito de interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias para nós teólogos? Quem o ousa? Primeiro, a ciência, que não pede permissão a ninguém para dar a conhecer as leis da natureza e que salta sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século, ele estava falando do século XIX, e está errado aí, 19, caiu para os 14, mas 19, de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo mundo. Então, eu estou aqui, tenho esse direito, você, quem quiser, ponto. Não é exclusivo de teórico, não. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar dos teóricos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os pais da igreja, eles, contudo, ainda não eram esclarecidos o bastante para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença dos antípodas. E aí? Né? E aí ele está falando de ciência, né? Ciência que pede permissão. E aí, então, o nosso próximo tema será a reencarnação e as pesquisas científicas. Aí fechar essa questão toda da reencarnação aí. Excelente. Aqui está a lista das obras que nós consultamos para fazer esse trabalho. Uhum. As imagens que a gente sempre trabalha e coloca as fotos. E eu tenho um e-book com esse tema, está lá no meu site. Uhum. A encarnação, eu tenho uma série lá de 10 obras, eu criei um título, sério, o Espiritismo na Bíblia, né? São 10 itens, e a reencarnação deles, né? Que é o que eu tentei tirar de lá para cá para a gente apresentar aqui hoje. Está lá à disposição, é de graça, quem quiser pegar, fica à vontade. Então, dentro da parte que eu tinha para apresentar, Maravilha, excelente, super completo, né? Posso tirar então aqui nossos slides? pode tirar. Realmente ficou, pelo menos na minha opinião, acho que a maioria aí, né? Ficou muito claro, né, que a reencarnação está na Bíblia e em muita coisa, né? Quem ainda tinha dúvida, a gente não tinha, óbvio, né? Dúvida nenhuma, mas Agora, eu não. não sei se você percebe, Arthur, a maioria dos espíritos, como eu disse, não tem muita intimidade com o Bíblia, não sabe desses detalhes que a gente consegue levantar ao longo do tempo. Não é coisa que. E também acho que seja gênio por causa disso, que outros autores espíritas já levantaram coisas até mais interessantes que isso. Mas, né? O bom da gente é o seguinte: é passar para as pessoas esse conhecimento. Eu não estou aqui para ser melhor que ninguém, de jeito nenhum. Muito antes, pelo contrário, mas passar ou compartilhar com as pessoas aquilo que a gente, ao longo do tempo, vem estudando ou batalhando para aprender. Não, com a vantagem que hoje você, não só você, mas vários confrades têm acesso às informações do Jesus histórico e do cristianismo primitivo, né? Que parece que vão cada vez mais, em alguns pontos, né, sustentando ainda mais
Isso tudo. Então, realmente, as coisas vão avançando, né? Novas descobertas, a própria ciência, e não tem jeito, né? Uhum. As leis de Deus vão se mostrando cada vez mais. Muito bom. Deixa eu ver aqui algum comentário, né? O pessoal não teve assim nenhuma pergunta, pelo que eu pude observar, muitos comentários, alguns um pouco mais longos, né? Que não dava para colocar, mas assim, de perguntas não tivemos assim nenhuma. Se vocês ainda quiserem perguntar alguma coisa, mas parece que não, né? Aí você também, quem gosta do tema, pegar, baixar seu e-book, desse ler também. Se tiver alguma coisa lá também, pode mandar e-mail pra gente tenta responder. Eu acho que ajuda muito, tá? Com essa ideia, como que eu falei aqui, no que for ler, vai enxergar tudo com mais facilidade, né? Porque aqui tem o extrato, né? É, Das coisas mais importantes que estão lá. é verdade. Então, pessoal, baixem um livro aí, né? Vão lá no www.paulosnetos.net e baixem lá, não só esse e-book, né? Mas sobre os mais variados temas. Aí, tema é que não falta aí para vocês. Hoje em dia, pretextar a ignorância só se for realmente baseado na preguiça, porque não está pagando nada, né? É. Enfim, baixa-se de tudo, a internet facilitou muito esse acesso, né? Então, Paulo, temos já marcado, seria então já na outra quarta esse estudo seu, né? Não, daqui a 15 dias, né? Na 15 dias, próxima. na outra, na próxima quarta, outra. Tá. Maravilha. Então, teremos, de alguma forma, né, a sequência do tema reencarnação, só que agora voltado para a parte científica, né? Fechando aí. Aí você vai ver. Aqui não tem jeito, cara. Nossa, cara. É verdade. Ok, Paulo, mais algum recadinho? Alguma. Não, eu só isso mesmo e pedir desculpa pro pessoal, porque eu não pude, não consegui Sim. acessar, né, através do link, para ter uma imagem melhor, eu mesmo passar os slides, ficou prejudicado por isso, mas como Deus acontece de vez em quando, né, Arthur? Da Mas próxima não foi vez, só com você, não. Como eu disse, várias pessoas tiveram esse probleminha aí que você teve. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com outros confrades, né? Uhum. E quando foi assim, pessoal, podem aguardar, porque a gente vai dar um jeito, né, de entrar. Porque se eu soubesse que ia dar isso, eu tinha até preparado um notebook, mas o que eu tinha? Eu tinha que levar o link para lá, tinha que levar o meu arquivo para lá, até que o e-book abre, entendeu? Mas se eu tivesse certeza que ia dar traseira, eu tinha aberto um e-book aqui, qualquer, dava um notebook aqui qualquer, e dava para apresentar aí numa boa, mas sem mandar, nós descobrimos esse problema, aí não deu. Bem, o Carlos falou aqui, uma dica de um livro muito bom, não trata das questões teológicas, é muito elucidativo. Quando Jesus se tornou Deus, Richard Rubinstein. Conhece, Paulo, essa obra? Sim, eu tenho, né? Bacana. Maravilha aí, ó. Bom demais. Bem, pessoal, então voltamos aqui a duas quartas-feiras, né? Daqui a 2 quartas-feiras, com o Paulo dando, de certa forma, uma sequência, não obviamente reencarnação na Bíblia, mas a reencarnação sob uma perspectiva aí científica. Então aguardamos vocês, né? E pedimos para que vocês aí compartilhem, deem aí o joinha, né? Que é importante para divulgação aí dessa live, né? E do Polêmica Espírita, né? Nós precisamos realmente que o Polêmica Espírita alcance o maior número de pessoas. Então, uma boa noite a todos, um forte abraço e nos vemos no próximo Polêmica Espírita de número 117, daqui a 2 quartas-feiras. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.